Fala pessoal, bem-vindos a mais um DadosCast, nosso 25º episódio. Eu sou Daniel Luiz, sou CEO da Bianalytic e hoje vamos falar um pouquinho sobre Growth e dados. E para bater esse papo com a gente, para me ajudar nessa conversa, temos um convidado, como co-host, um convidado mais do que especial, o amigo Isaac. Opa pessoal, tudo bom? Agradeço Daniel pelo convite, minha primeira participação aqui no DadosCast, né? Como ele falou, meu nome é Isaac Monte, tá? Cuido do comercial aqui da Bianalytic, então tô em casa, né? Apesar de estar a primeira vez aqui no podcast. Primeiro de muitas. Primeiro de muitas. E fico muito feliz aqui de trazer um convidado muito especial aqui, Álvaro Barbosa, né? Meu grande amigo aqui de longas datas. E aí, fica à vontade, Álvaro. Boa, pessoal. Um prazer estar aqui. Sou o Álvaro, atualmente sou o gerente de Growth da ProntMed. E vai ser um prazer trocar essa ideia com vocês sobre dados, growth, estratégias e processos. Vamos lá, vai ser um prazer. Boa, todos prontos? Vamos lá, né? Então vamos para mais um episódio. Boa, Álvaro. E aí, pra gente começar esse papo, eu pedi pra você contar um pouquinho da tua trajetória, né? Como que você saiu da engenharia e veio parar no Growth? Boa. Não, perfeito. Eu fiz engenharia de produção, acho que eu gastei mais anos lá na universidade do que eu gostaria. E em 2013 para 14 ali, eu comecei a empreender na área de tecnologia. Então, na época, inclusive, né, conectando com dados, a nossa ideia era criar um Google Analytics, mas para uma loja física. Essa era a ideia da Blue Eye lá em 2014, por ali. E, basicamente, tinham sócios que tinham competências mais técnicas e eu era o sócio de negócio. Então, o que sócio de negócio tem que fazer? Tem que aprender a vender. E foi nesse momento que alguém me apresentou o livro Receita Previsível e foi quando eu conectei que vendas é processo. Eu falei, beleza, processo eu tô em casa, eu entendo como funciona, eu sei otimizar, eu sei executar. E aí foi muito nessa linha. E aí, desde então, eu fui passando por empresas onde eu fui trabalhando muito essa parte de go-to-market. Então, eu trabalhei com marketing, muito na lógica de inbound, trabalhei com anúncio, com parcerias, com member get member, coisas nessa linha. Quando chegou na pandemia, eu estava numa empresa que chamava Goomer e o grande lance dessa empresa era um tablet para você pedir dentro do restaurante ali, né? Você pede, já vai direto pedido para a cozinha, coisas nessa linha. Só que quando chegou a pandemia, lockdown, todos os restaurantes fecharam. Então, para a gente não ficar... na verdade, para a gente ajudar os clientes e a receita não ir a zero, para não ter churn, a gente lançou um produtinho de delivery, chama Goomer Go, que era... o restaurante podia criar o cardápio em minutos, gerava um link e o cliente podia pedir via WhatsApp. Era muito simples. Cara, a gente começou a crescer muito ali, né? De um cliente indicando o outro e tal. Foi quando eu comecei a entender que aquele momento, nosso problema não era trazer novos clientes, e sim ativar novos clientes. Então, ele criava uma conta, só que eu precisava fazê-lo chegar até o momento dele criar um bom cardápio, publicar o cardápio e fazer com que ele começasse a receber pedidos daquele cardápio. Então, eu falei, growth não é só trazer novos leads, trazer novos clientes aqui. Cara, onde que tá as alavancas de crescimento para esse negócio crescer? E aí conectou de novo com produção ou com teoria das restrições. Então, eu acredito muito que growth ele é como que você faz boas análises, encontra as melhores alavancas ou os gargalos que precisam ser endereçados, e com isso você aplica método científico para encontrar as melhores soluções para aproveitar essas oportunidades ou destravar esses gargalos. Então, desde então eu sempre trabalhei em tecnologia, e aí hoje eu olho muito essa visão completa, né? Não só trazer novos clientes, mas, cara, meu objetivo é receita recorrente. Então como que eu trago mais clientes, e mais e melhores clientes, como que eu faço com que eles enxerguem valor assim que eles viram clientes, como que eu ativo, como que eu retenho esses clientes e como eu monetizo da melhor maneira. E isso aqui gera essa monetização, que é o resultado que a empresa precisa. Legal. E aí você falou um pouquinho sobre alavancas de crescimento, né? E aí, como encontrar uma alavanca de crescimento? Eu acho que a gente deve usar muito dado, muita análise para chegar a esse ponto, enfim. Até mesmo projeções financeiras. Como encontrar uma alavanca de crescimento? Claro. Esse eu conecto muito com o que eu falei de teoria das restrições.
você precisa entender. Para mim, eu gosto de olhar para dois grandes aspectos. Um qualitativo e outro mais... Não é só quantitativo. Um quant, dados, como que a estrutura funciona, como que a empresa cresce. E o outro, o porquê que aquelas coisas acontecem. Então, quando a gente fala de dados, eu gosto de olhar muito... Cara, é isso, né? O que faz... o que gera receita? Provavelmente vão ser, sei lá, número de clientes que eu tenho vezes o ticket médio que eu tenho. Ou número de novos clientes, mais a taxa de setup, mais o meu número de clientes recorrentes, mais a taxa, o valor recorrente que ele paga. E aí eu vou decompondo, então, um primeiro nível, um segundo nível, e aí você começa a entender a relação entre esses níveis, assim. Então, para eu aumentar o número de novos clientes, provavelmente eu vou precisar de, sei lá, mais leads, mas não só mais leads, eu preciso melhorar minha conversão. Por que a minha conversão não é tão boa? Ou por que eu não consigo trazer tantos leads? E aí você vai para uma lógica não só de números, mas muito... Uma vez que eu entendo, né, e para mim é muito isso, você faz análises para começar a responder perguntas. E nem todas as respostas vão estar nos números, mas elas são provavelmente onde você vai encontrar as melhores alavancas. E aí você vai questionar o porquê, e aí provavelmente você vai, sei lá, conversar com o usuário, conversar com o cliente, olhar mercado e entender mais a fundo esse porquê, e aí você cria uma hipótese. Uma vez que você cria uma hipótese, você vai rodar esse experimento, então tipo, eu acredito que, sei lá, minha página não tá... A conversão da minha página tá baixa porque a mensagem que tá lá não tá tão clara. O cliente, quem chega na minha página não entende o que eu faço, por isso ele não se interessa, não dá esse próximo passo. Então, uma hipótese é que eu vou melhorar aqui, conversando melhor com o meu cliente, e isso vai aumentar minha taxa de conversão, que hoje é 2% para 5%, por exemplo. Roda um experimento, vejo como que isso acontece e eu volto para os números. Tá, essa minha previsão aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu, mas por que isso aconteceu? O quanto que isso realmente tem relação com o meu problema? Ou se não aconteceu, por que não aconteceu? O que eu aprendo com isso? Como que eu crio uma melhor hipótese a partir disso? E aí eu gosto de olhar esses pontos, né? Não só quando você olha, não só o grande objetivo de uma área. Então, quando eu falo growth, eu não gosto de olhar só marketing, por exemplo. As empresas, elas têm um resultado em comum. Quando a gente fala growth, a gente precisa encontrar as alavancas da empresa, não só de uma área. Você pode fazer isso para uma área, tudo bem. Mas existe um risco gigantesco também de você otimizar um silo. E quando você otimiza um silo, você não necessariamente... Provavelmente você não vai trazer o melhor resultado para uma empresa. Então, voltando lá em aquisição, você fala, eu quero baratear o custo de aquisição ou o custo de clique. E eu posso fazer várias coisas para baratear um custo de clique. E pode ser que eu traga um volume gigantesco de oportunidades não qualificadas, de leads não qualificados. Isso não mexe... Aí o time comercial não vende, porque o lead não é qualificado, e eu não dou resultado para a empresa. Então, de nada adiantou ter o melhor custo por clique se eu não mexer o principal ponteiro da empresa, que vai ser receita com a margem adequada. Então, eu gosto de olhar muito para essa lógica, e aí é muito se questionar. Qual é o conceito de gargalo? E se eu mexer aqui, é isso que destrava o ponteiro principal da empresa? Ou é esse outro ponto que destrava? E aí você começa a comparar, quando você leva tudo para uma mesma métrica de comparação, e eu gosto muito de receita ou receita recorrente. Importante, né? Também gosto. Você começa a comparar banana com banana. Então não é sobre eu ter o melhor, sei lá, a melhor campanha de marketing. Isso aqui, vezes eu melhorar minha precificação, qual que gera mais impacto em receita? Aí você tira os achismos e fala, cara, isso aqui, eu acredito que isso aqui gera mais impacto em receita, então a gente vai priorizar isso. Basicamente, como eu gosto de pensar e executar. Eu imagino que isso deve envolver uma série de análises em cadeia, né? Entender a receita e ir fazendo o furinho inverso. Vai quebrando em métricas. É assim que funciona mesmo? Exato. Eu gosto muito tipo um mapa mentalzinho. Eu uso muito o Miro para visualizar de início. Não começo pelo Excel em nenhuma análise. Eu gosto muito de primeiro tentar visualizar para entender quais são as perguntas que eu tenho. Aí depois eu vou para as ferramentas de analytics que vão me ajudar, sei lá, analisar dados em volume, enfim, fazer coisas mais... Agora, antes, eu acho que isso é um nível de
Eu aprendi com o tempo. Porque antes tô com tal problema, deixa eu abrir o Metabase e vou ficar mexendo nas métricas aqui, fazendo query para ver respostas. Mas se você não faz boas perguntas, as respostas não vão adiantar de nada. Então, eu começo a olhar muito isso, né? Como que eu vou quebrando etapa a etapa. Então, qual que é um output metric? Qual que é a métrica principal que eu quero analisar? Quais são as input metrics desse output? Quais são as input metrics desse outro? E vai quebrando em níveis que a gente quer explorar melhor. Então, vai chegar desde receita até novos visitantes no site, por exemplo. Isso vai quebrando em níveis. Ou em, desde a receita até quem é meu cliente ativo, quem é meu cliente ativo com nível de engajamento alto, ou quem é meu churn, por que isso aconteceu, ou por ticket médio. E aí você começa a quebrar esses pontos. Quanto mais você olha e faz as melhores perguntas, mais você quer entender sobre aquilo. E aí você vai, tanto nos dados, quanto em apoio de, cara, eu não sei isso. Então, isso aqui, o dado, eu não tenho nenhuma evidência no dado que vai me responder isso. Onde que tá isso? Pô, eu vou conversar com o cliente. Eu vou conversar com o cliente, cara. Então, por exemplo, um ponto que a gente fez lá na ProntMed foi, em alguns aspectos, a gente olhou e falou, cara, eu preciso aumentar a venda. Para aumentar a receita, eu preciso aumentar a venda. Para aumentar a venda, eu preciso aumentar, oportunidades qualificadas. A gente fez uma série de coisas, uma delas anúncio e etc. Aí, quando a gente começou a olhar, a conversão de anúncio era muito baixa. Pô, mas por que é baixa? Porque não é qualificado, não sei o que e tal. Aí eu falei, não, mas a gente precisa melhorar o anúncio. Isso é analisar muito, sem criar boas hipóteses. Não, vamos melhorar o anúncio que vai funcionar. E é você querendo... tudo você acha que é prego, porque você só sabe usar um martelo, e aí você vai tentando pregar um parafuso, então você usa a ferramenta errada ali. Até que a gente parou e falou, peraí, vamos fazer... Por que esse canal não está funcionando bem? Ou quem vira cliente, de onde ele vem? E aí a gente começou a conversar com os clientes, fazendo 4 perguntinhas. Como que era a vida dele antes? Porque antes dele procurar a ProntMed. Por que ele procurou um prontuário, que é o que a ProntMed é? Como ele encontrou a ProntMed e por que ele escolheu a ProntMed. Isso ajudou a gente a entender vários aspectos. Então a gente entendeu que tinham momentos propícios para a pessoa buscar um prontuário. Cara, prontuário é igual um RP, mas no contexto do médico. Ninguém acorda falando, puta, que vontade de trocar um RP. Pô, ninguém... Ou de começar a usar. Eu uso só papel, Excel e eu quero ir para um RP hoje. Não é assim, todo dia. Então não vai ser um anúncio, compre um RP que vai talvez impulsionar essa pessoa. Então a gente entendeu, tem contexto. Tem um momento que a pessoa está abrindo o primeiro consultório, tem um momento que ele está insatisfeito com o prontuário dele, por isso ele quer trocar. Aí, beleza. Como que ele encontrou a ProntMed? Ele conheceu a gente porque um colega falou da gente. Ele conheceu a gente porque ele viu que a gente tem parceria com a sociedade médica dele. Cara, beleza. Começamos a entender. Então, isso gera melhores hipóteses. Será que se eu abrir mais parcerias com sociedades, eu consigo ter mais clientes desse perfil? E aí, porque quando eu fui olhar, eu via que quem vinha de parcerias tinha uma conversão altíssima. Conversão boa, ticket médio alto. Então isso direciona nossas ações. Então, cara, a gente desligou ads, a gente não tem ads ligado, a não ser algumas campanhas específicas. Então, a gente está fazendo uma campanha geolocalizada num evento, num congresso de cardiologia. Beleza, esses caras a gente vai fazer, é mais branding, mas não é canal de aquisição. Isso desencadeou para que a gente criasse um Member Get Member, porque a gente entendeu que a pessoa vem da indicação. Como que eu posso incentivar para acelerar esse processo que já acontece, mas para que ele aconteça mais, com mais intensidade? E aí veio muito dessa combinação, analisar os dados, fazer as melhores perguntas, entender os problemas, fazer as melhores perguntas e tentar buscar essas respostas nos dados, no qualitativo também, e isso ser input para boas hipóteses e rodar teste. Teve teste também que a gente fez e deu super errado. É óbvio que vai dar certo. A gente vai crescer dentro das clínicas fazendo tal coisa. Água, deu em nada. Eu acho que só pra gente entender também, né, Álvaro? Tu contou uma experiência muito legal aí, desses experimentos, desses testes aí na ProntMed,
Mas só pra gente ter uma noção, assim, de tempo, quando foi que vocês gastaram, assim, de investir realmente o tempo de vocês fazendo esses testes, essas hipóteses, até chegar nesse momento de, poxa, vamos investir mais nesse canal da sociedade, vamos fazer essas parcerias, vamos fazer um Get Member, porque às vezes a gente testa algumas coisas, né, e quer a resposta muito rápido, né, então às vezes em semanas, em um mês, a gente já... não tá dando certo. A ansiedade é muito grande, né? E às vezes a gente acaba conseguindo ter um resultado em um outro canal, e aí a gente, poxa, a gente tá focando no canto errado, vamos voltar pra ali. E aí a gente sabe que isso atrapalha, de fato, o aprendizado do time, o aprendizado de entender, né? O nosso cliente também. Sim. Então, como que foi essa noção de tempo, assim, que vocês tiveram? Não, é até engraçado, porque quando eu comecei na Prontimed em agosto de 21, e quando eu cheguei, a gente tinha pouquíssimos dados de operação, assim, dados. Então, a gente tinha recém trocado o CRM, então não tinha dado histórico de CRM. A gente tinha recém instalado o Google Analytics, por exemplo, então não tinha. E eu tinha nenhum dado de evento no produto. Então, imagina isso, eu sou um prontuário, muito nessa pegada self-service, então eu entender o que o usuário faz no meu produto é um ponto de contato muito chave para entender comportamento. Então, a gente não tinha. Então teve todo um trabalho inicial que rodou em paralelo, né? Um foi, eu tenho pouco dado, quant, então eu vou começar a fazer as hipóteses a partir de dados quali, sabendo, vou colocar esse baita disclaimer que esse dado é qualitativo, é muito achismo de algumas pessoas, é um mix de achismo / experiência de quem já está há muito tempo trabalhando aqui, leitura de, sei lá, review, de conversa com o cliente, coisa do tal. E eu preciso depois de dados para eu sou muito inseguro sem dados. Eu não sei. Então, enquanto isso, a gente vai construir essa infraestrutura e vai trabalhar com o que a gente tem. Então, não é porque eu não tenho dado que eu também não vou fazer nada. Cara, eu preciso começar a iterar. Então, eu vou fazer as primeiras interações a partir disso. E para ser muito sincero, essas primeiras eram muito erradas. Porque era isso, a gente estava aprendendo. Mais do que, sei lá, mais de 90% dos testes tendem a dar errado. E quando eu falo dar errado, quando eu escrevo o experimento, eu falo, cara, se eu fizer tal coisa, eu vou ter tal resultado. Tem uma certa expectativa ali, né? Eu criei uma expectativa. E muitas delas dão abaixo disso. Mas isso me gera um aprendizado, e isso retroalimenta para que eu crie melhores hipóteses e tal. Então, isso demorou. E aí, para eu ter estrutura, e aí foi quando a gente, sei lá, foi contratar um Customer Data Platform, foi integrar evento, criar eventos no produto, integrar ao CDP, integrar os outros sistemas ao CDP para a gente começar a ter a infraestrutura. Cara, isso foi dar resultado depois de uns 6 meses, essa estrutura de dados. Mas depois que isso aconteceu, a gente começou a ganhar muita velocidade. Por 2 motivos. Porque eu tinha melhores hipóteses, eu tinha dado, eu conseguia fazer melhores análises, eu conseguia começar a comparar resultado. Então, a gente está trazendo esse perfil de cliente e eu estou vendo que a cohort, essa cohort desse mês está performando melhor porque a gente, sei lá, trouxe um cliente mais qualificado, porque eu melhorei o processo de onboarding do cliente e ele está dando resultado nisso. Então, aí você começa a ver esses resultados e fala, putz, beleza. Gera esse aprendizado e aí essa máquina girando, assim. E depois, com o tempo, foi trazendo esse conhecimento, não só o conhecimento de rotina de experimentos ou desse ciclo, mas da provocação de, cara, eu acho que isso aqui tá ruim, tá, mas em relação a quê, por quê, quais são os dados quais são as evidências que reforçam esse teu pensamento. E isso vai mudando a cultura da empresa, isso vai mudando, mais pessoas vão buscando aquilo como informação, e isso começa a ser enraizado na cultura, e no final vai ser isso, né? Melhores hipóteses vão ser criadas, a gente executa melhor e a gente vai ganhando, vai crescendo nessa direção. Boa, legal. Bom, e aí você falou um pouco sobre saber fazer uma boa pergunta, né? E é um cenário que às vezes a gente se depara muito, que é o cliente chega, tem um dado, eu quero tirar insight, eu quero que um insight do nada brote aqui e me diga o que eu tenho que fazer. Aí isso não acontece, né? Você tem que primeiro perguntar pro dado para que depois ele te responda ou não se aquilo de fato é verdade ou não, né? Testar aquela hipótese. E aí o ponto, como fazer uma boa pergunta, né? Numa análise de dados. Acho que é uma pergunta bem interessante. Cara, e assim, vem também um pouco da maturidade. No início da minha carreira, eu era muito
DJ de ferramenta. Então, pô, lançou uma ferramenta nova, eu quero usar porque isso vai... Ou eu vi uma tática nova, tipo, tô estudando, vi, olha, sei lá, o Dropbox fez isso, o Google fez isso, então eu quero fazer aqui. E, cara, nunca dava muito certo. O grande lance, eu já morria no buy-in, eu não ganhava buy-in, tipo, nenhum companheiro meu de trabalho, chefe e tal, falava, cara, legal, mas senta lá e vai fazer seu trabalho. E tem esses outros lados. E eu vi aqui, hoje eu tenho mais clareza que isso era uma maneira de... Era só uma insegurança, eu não sabia, não entendia muito bem os problemas que eu tinha que enfrentar ali. Uhum. Então você vai buscando ferramentas, você vai buscando, sei lá, táticas para tentar resolver um problema que não necessariamente é o problema que você precisa. Então acho que antes de mais nada, você começa a ter essa humildade de falar, cara, eu não sei um bocado de coisa. Então, para isso, eu preciso aprender, eu preciso entender melhor isso. E aí, a partir disso, as outras coisas vão andar. E para mim, vem do... Como fazer uma boa pergunta, ela vai estar muito relacionada a o que eu quero aprender. E geralmente, nessa linha de growth, eu vou querer aprender duas coisas que são meio parecidas ou complementares. O que está travando o meu crescimento? Ou qual é a oportunidade... desproporcional aqui, né? A alavanca que eu colocando um pouquinho de esforço, ela vai me dar um resultado desproporcional positivo. É isso que eu vou querer entender. E aí, a partir disso, começar a se questionar como que... Às vezes a gente está acostumado a ver uma máquina, uma caixa preta, e imagina assim, né? Poxa, aqui está entrando tal insumo, tal matéria-prima, e aqui está saindo o resultado final. Pô, mas e se eu pudesse entrar abrir a tampa dessa caixa preta e entender detalhe por detalhe? Ou tipo, etapa por etapa? E para mim essa análise é muito sobre isso. Eu abrir essa caixa preta e falar, cara, como que essa estrutura funciona? E aí em cima disso e aí o segundo passo por que isso funciona dessa maneira? Ou por que esse resultado acontece? Esses dois vão ajudar muito cara, beleza. Eu entendi que isso acontece, eu entendi que existe uma conversão de, sei lá, oportunidade para venda, ou eu entendi que eu estou tendo uma tendência, o meu churn está aumentando, então eu estou tendo uma tendência nessa direção, por quê? E aí começar a quebrar. Quem são as pessoas que estão dando churn? Eu posso olhar por perfil, eu posso olhar por uso, eu posso olhar por, sei lá, região, por device, por... E aí entra a parte de ferramentas e aí que vão te ajudar a executar isso bem. Mas a ferramenta por si só, dificilmente ela vai te responder isso. Ela vai cuspir isso aí para você. Então, poxa, às vezes, por exemplo, eu sei que a minha taxa de ativação, ou seja, uma vez que uma pessoa cria uma conta no prontuário, a minha taxa de ativação está muito relacionada a ela realizar um primeiro atendimento durante o período de teste. Eu sei que a minha taxa de ativação minha taxa de ativação média é X. E essa semana ela foi menos que isso. Então, vamos supor que é 20% semana a semana, essa semana foi 10%. Ai, tá ruim. Legal. Tá óbvio que tá abaixo da média, então, tá ruim. Por que ela tá ruim? E aí você começa a entender o que aconteceu. Quais foram as especialidades que se cadastraram na semana? Será que tem relação com especialidade? Vamos pesquisar. Quais foram os devices que foram utilizados? Foi mobile? Foi desktop? Qual é a origem dessa galera? É anúncio? É parceria? E aí você começa a fazer essas perguntas e aí eu costumo fazer isso, né? Eu escrevo primeiro as perguntas antes de abrir. Eu uso o Amplitude como uma das principais ferramentas ali para fazer análise, essas mais investigativas. E primeiro eu escrevo o que eu quero ver, depois eu vou para a ferramenta. Cara, isso ajuda muito. Você separa, aí depois você olha a ferramenta e você volta aqui. Isso responde essa pergunta? Cara, isso aqui ainda não está claro. Então você vai mais porquês. Não, isso aqui responde, mas e agora? Mas por que eu tive mais cadastros vindos de mobile? Eu entendi que é por isso. Mas por que isso aconteceu? Porque... Aí você vai... foi uma campanha? O que aconteceu? Aí eu vou investigar. Não, cara, a gente está fazendo uma campanha assim, assado. Talvez ela não faça sentido. Então... E talvez você vai descobrir isso. Alguém estava tentando otimizar lá o custo por lead ou o custo por cadastro. E, cara, isso está trazendo gente que não está ativando, naturalmente ele não vai virar cliente, enfim, não funciona. Então, o porquê das coisas... A pergunta meio que chave é o que está acontecendo, por que está acontecendo.
E aí, beleza. E vai inteirando em cima disso pra entender mais a fundo. Eu acho que o legal também é que antes de poluir, né, a tua visão com os dados e até com informações de mercado, ou algum tipo de benchmark também para você entender, ou conversar com o próprio cliente, como você trouxe, é de fato ir muito a fundo dessa problemática, né, dessas duas perguntas. E não simplesmente fazer elas uma vez e não ter essa interação. Porque aí senão você fica num campo muito superficial. E eu também já passei por uma situação como você, né? De às vezes procurar muito da ferramenta no mercado, ver o que é que estão fazendo, conversar com outras pessoas, porque a gente gosta muito de conversar, né? Então conversar com outras pessoas ali, e aí simplesmente querer fazer aquele... não vou reinventar a roda, vou simplesmente copiar e colar. Só sendo que, às vezes, o que você está copiando não é exatamente o que você precisa e o que é que você precisa testar. Tudo bem você pegar algo do mercado e testar no teu negócio, mas primeiro você tem que realmente ter esse entendimento muito profundo, né? Acho que é isso que eu tô aprendendo aqui já contigo. Alvin. E tem um último passo que é muito importante e é muito pouco falado, que é... Vamos lá, eu entendi o problema, eu investiguei muito bem o problema, entendi, criei boas hipóteses e agora eu preciso executar. E geralmente para executar eu vou precisar de algum recurso, eu vou precisar de gente, eu vou precisar de dinheiro, eu vou precisar de tempo. E geralmente você vai precisar negociar com alguém isso. E o que boa parte das vezes acontece? É algo que você fez todo esse processo, você gastou ali 2 dias às vezes nessa análise, ou você tá quebrando a cabeça com esse problema há muito tempo. Quando você descobre a solução, ela é óbvia para você. E aí você chega e apresenta. Isaac, vamos fazer isso e tal coisa. Para uma pessoa que tá num contexto completo, seu chefe, seu gestor, sei lá, seu par, que você vai precisar que ele contribua ali. A pessoa tá num contexto totalmente diferente. E ela fala, beleza, cara, mas sei lá, eu tô ocupado, não sei o quê. Então, um ponto-chave é como que eu crio uma boa narrativa para que a pessoa entenda isso aqui que eu acabei de descobrir e tá meio óbvio, tá meio claro. Porque ela não passou por essa jornada que você passou. Então poxa, cara, como que... geralmente cara, lembra daquele problema tal que a gente tá falando? Lembro. Então, cara, eu analisei isso, não precisa dar detalhes, dá só o que é relevante para aquele contexto. Cara, analisei isso, descobri isso. Cara, a gente tá com... tá caindo a taxa de ativação porque olha esses devices. 80% mobile agora. E descobri que tá acontecendo isso porque a gente tá fazendo aquela campanha lá de Instagram. Então, a partir de agora a gente vai desligar aquela campanha de Instagram e aí você faz o call to action. Cara, preciso da sua ajuda, preciso que você melhore essa campanha, preciso que você desligue essa campanha, preciso que você tome faça tal ação para que isso aconteça. E aí você trouxe a pessoa nesse caminho de compreensão sua, que ela fala, realmente faz sentido. Eu vou fazer isso agora. Eu vou desligar aquela campanha, eu vou melhorar essa parte do produto, enfim. Eu já percebi aí logo de cara na tua fala onde é que eu tô errando, né? Falou. Mas é nem nessa questão do contexto, é na questão do teste mesmo. Porque você falou, tô fazendo um teste aqui, vou deixar, provavelmente eu tenho uma hipótese, então por mais que você precise validar aquilo, você já tem uma noção do que vai funcionar ou não. E aí, mesmo sabendo, por exemplo, uma campanha provavelmente tá trazendo resultados não tão bons, eu mantenho ela rodando, gastando dinheiro para poder validar o teste. Acho que isso pra mim foi um bom insight, né? Acho que na minha ansiedade hoje eu já desligado antes de esperar o teste acabar, já com base na intuição. Já percebi logo. Acho que assim, né? Eu também tendo a fazer isso. Mesmo sabendo que às vezes é um falso positivo. Mesmo sabendo que às vezes tem... mas é que às vezes tem um lance... tá doendo tanto, eu tô perdendo tanto dinheiro aqui... Ou no meu sentimento, tá tão abaixo do meu esperado que eu não vou esperar ele rodar o tempo que é o suficiente pro teste, ter a significância estatística. E aí, eu vejo 2 lados também. Eu sei que sim, pode ter falso positivo, mas tem um caminho que a lógica de teste não é para você ter certeza, necessariamente. É o contrário, é para você reduzir incertezas. E, cara, então é tipo assim, tem um cara que eu sou muito fã, que é o mineiro da Growth Leaders Academy, e ele tem um contexto que ele chama de metáfora da criança. Qual que é a lógica? A lógica da metáfora da criança é quando, sei lá, sua casa começou a pegar fogo, o que você vai tirar lá de dentro? Tem o violão que eu gosto de tocar, tem meus documentos que são super importantes, tem a foto de não sei quem. Só que meio que tudo tem meio que o mesmo valor.
Então, você fica meio indeciso. Vou pegar aqui, vou pegar aquilo, vou pegar aquilo. Agora, se é seu filho, você não tem dúvida. Dane-se os documentos. Eu vou atrás do meu filho para tirar ele de lá da casa. E aí, beleza, é isso. Eu tenho clareza do que eu preciso resolver, né? Eu tenho beleza. Sabendo disso, o meu primeiro ponto não é fazer uma análise de trazer um drone, escanear a casa, ver coisa para encontrar onde tem uma pessoa lá dentro. Eu dou um grito e espero a resposta. Putz, parece para aquela direção. Então eu vou dar mais passos para essa direção, dou outro grito e eu vejo que eu tô mais perto ou que eu tô mais longe. Então eu volto e vou para outra direção. A lógica de experimento, principalmente quando você tá muito no início, cara, eu tenho muita incerteza aqui. Então não faz sentido eu desenvolver um puta produto para isso, colocar 200 mil reais nessa campanha. Tenho uma incerteza. Então eu vou colocar R$1.000. Ela tá dando resultado? Faz sentido eu colocar 2 mil? Tá indo, continua. Faz sentido eu colocar 10 mil? Ao contrário de eu colocar os 200 de primeira. Ao contrário de eu desenvolver não sei quantas linhas de código para tal coisa. Então, como que eu vou, de uma maneira muito mais rápida, barata e simples, testar essas hipóteses que eu criei? E aí, beleza. Faz sentido? Eu vou para uma parte mais sofisticada. É mais indo para essa linha. Então, assim, eu entendo e acho importante relevância estatística, mas acho que depende do contexto. No final, depende do contexto ali, do que você tá, o quanto de certeza que você realmente quer ter ou precisa ter para aquele momento. Boa. E aí, falando de contexto, conta um pouquinho do teu contexto pra gente, o que você faz hoje lá na Pronto, enfim, quais estratégias você tá usando, enfim, conta um pouquinho pra gente da tua rotina hoje. Cara, acho que dando um passinho para trás, né, falando um pouquinho de ProntMed, porque ela tem tudo a ver com dados. A ProntMed, o produto core dela é um prontuário eletrônico, nasceu em 1996 dentro do Hospital das Clínicas, que é a Escola de Medicina da USP. E lá, qual que era o problema? Então lá você tinha, sei lá, milhares de pacientes que passavam todo dia, os dados deles, e pacientes crônicos, pacientes que estavam ali participando de alguma pesquisa, os dados deles eram registrados em papel e etc. Então tinha um desafio de digitalizar isso, só que lá é uma escola de pesquisa. Então, imagina que para alguém pesquisar uma cura, um tratamento, coisa dessa linha, tinha que pegar N papéis de prontuários, tabular, transformar isso em dados, tabular isso aqui para daí ter uma pesquisa. Então a ProntMed nasceu nessa linha onde vamos digitalizar esses atendimentos, vamos ter uma interface boa, porque ela é para ensino também, né? Mas tem que ter dados estruturados. Então esse é o nosso core desde quando a gente nasceu. E isso vem para hoje. Então hoje, a ProntMed, ao invés de ter um campo aberto para o médico falar, cara, dor de cabeça, cara, ele consegue encontrar rapidinho, a gente tem uma busca elástica rápida lá, fácil. Então ele começa a escrever dor de cabeça, sei lá, já aparece, ele clica. Isso está relacionado a um código relacionado à queixa. O diagnóstico está relacionado a um código. Então, todos os dados de um atendimento são estruturados. E por que isso é relevante? Isso é relevante porque melhores decisões, e aí decisão, seja em tratamento, seja em cuidado populacional para um plano de saúde, tudo isso precisa de dados estruturados para que as melhores decisões sejam tomadas. E por isso que hoje a gente tem médicos como clientes, operadoras de saúde como cliente, hospitais e escolas como cliente. Lá na ProntMed eu sou responsável por essa área que a gente chama de Business to Doctor, que é vender diretamente para os consultórios. E a minha responsabilidade principal, minha meta principal é receita recorrente mensal. Então eu vou olhar para como que aí esse exercício que eu falei, né? Como que eu aumento minha receita recorrente mensal de X para Y? E aqui ela vai estar pautada em 3 coisas. Como que eu adquiro mais clientes, como que eu retenho mais clientes, como que eu monetizo melhor em cima desses clientes. E aí a minha rotina ela acaba sendo muito trabalhar com os times para melhorar esses indicadores. Eu tenho meta de venda, e aí para ter meta de venda eu tenho meta de cadastros realizados, mas eu tenho meta de ativação, ou seja, vendeu, mas as pessoas precisam usar, e se ela não usar lá na frente ela vai deixar de ser cliente nossa, e não está sendo gerado dado aqui, que é super relevante para a operação como um todo. A gente não pode ter churn, não é que não pode, a gente precisa ter um churn controlado, então eu preciso entender os indicadores
de que qual que é a chance de uma pessoa dar churn ou não, como que a gente age antes dela tomar uma decisão dessa. E ultimamente a gente está olhando muito também para como a gente monetiza melhor. Então, cara, as pessoas estão extraindo o valor correto e a gente está cobrando o valor correto. Será que não tem uma estrutura de preço melhor para cá? Será que não tem uma estrutura melhor de funcionalidades? Que a gente precisa melhorar o produto para que a gente consiga... Porque, sei lá, alguém já está no limite, talvez não consiga crescer o consultório ou ter mais coisas da operação do consultório rodando dentro do nosso produto e a gente precisa desenvolver novas funcionalidades para entregar mais valor para esse cliente e aí naturalmente extrair mais valor dele. Então acaba sendo assim. E aí é rotina com times, né, basicamente. Então tem time de aquisição e aí é bater pipeline. Tem o time de CS que a gente vai olhar muito, principalmente ativação e churn. Então também é entender as ações que estão sendo feitas e rotina muito próxima de produto ali para entender como que a gente adequa nosso produto a essas novas demandas. Então basicamente isso. E é muito, às vezes, um projeto mais que a gente coloca mais a mão na massa, outro projeto que a gente está mais acompanhando de longe, tá mais num fluxo, numa rotina tranquila. Mas a rotina não é tão clara, vai depender da semana. Vai depender da semana e dos grandes objetivos ali que a gente tem. Legal. E aí outro ponto também é sobre indicadores, né? Você falou um ponto. É um ponto polêmico, né? Eu vejo muita gente querendo mensurar tudo, querendo acompanhar. Hoje eu tava vendo uma pesquisa até no LinkedIn, uma postagem lá de um usuário que construiu uma solução de dados para a Unimed que tinha 500 gráficos. Eu fiquei pensando, nossa, o que essa pessoa tá acompanhando com 500 gráficos? E aí o ponto, né, assim, também. O que seria um bom indicador? Como escolher os melhores indicadores nesse sentido para você poder acompanhar, né? Eu também tenho um pavor de muitos gráficos, porque você não acompanha nada, né? Eu gosto de olhar os indicadores em frequências diferentes também. Então, tem indicador que eu vou olhar todo dia. Cara, todo dia eu vejo quantas pessoas se cadastraram no site e quantas vendas a gente fez, já, dado que nosso tempo de ciclo de venda é curtinho e tal. Então, isso aqui tem que andar diariamente. E estamos dentro... Tá bom, tá ruim, enfim. Porque são coisas que se eu olhar só toda semana, cara, talvez vai estar muito longe para conseguir corrigir esse curso. Tem indicadores que eu vou olhar semanal. Então, MRR é um que eu acabo olhando mais semanal, porque ele é uma conta entre os novos que a gente vendeu, que eu estou olhando diariamente, mas menos o churn da semana, somando com o que já tinha de MRR, né? Então isso aqui eu olho toda semana. E aí tem os outros indicadores macros que eu vou olhar toda semana. Número de usuários e ticket médio. Que no final o MRR é meu número de usuários pagantes e ticket médio. Isso aqui vai derivar outras coisas. Aí, putz, tá abaixo ou tá acima? Isso aqui tá... Número de usuários tá abaixo. Cara, por quê? E aí eu preciso olhar mais a fundo. Porque deu churn. Teve muito churn e eu vou investigar mais esse churn. Mas tem coisa que eu não vejo muito no detalhe. Se tá verdinho... Dificilmente eu vou olhar no detalhe, a não ser... E aí, momentos mais de mensal ou trimestral. Porque daí, a gente planejou algo pro mês ou pro trimestre. Isso tá sendo entregue ou está muito acima do normal. O que tá acontecendo? Será que aqui tem uma alavanca e a gente não tá olhando? Então, mais recentemente teve um desses indicadores que mostrou, cara. Em uma semana a gente começou a ter ticket médio de novas vendas vindo muito acima do normal. Como eu estava próximo da venda, eu sabia o porquê. Que era, sei lá, a gente começou a vender mais para clínicas e etc. do que para profissionais individuais. Mas por quê? O que está acontecendo aqui? A gente começou a investigar mais a fundo. Putz, acho que tem uma oportunidade aqui. Vamos melhorar. E aí vamos fazer uma campanha focada em clínicas. Para isso a gente vai mexer em landing page, vai enfim, fazer essa ação. E agora a gente está acompanhando que, putz, tem mais oportunidades com esse perfil de clínica e a gente começa a fechar esse pessoal, igual fechava os outros, conversão boa. Cara, legal. Então isso está alavancando novo MRR. Então, mas eu olho assim, acabo olhando métricas de SaaS como um todo. Meu produto é SaaS, é Software as a Service. Tem um artigo muito bom que chama SaaS... métricas de SaaS. Procurar David Scott... Métricas de SaaS, você vai encontrar porque ele foi traduzido em português pelo Dieguinho da Rock Content.
E ali cara, é o que você precisa entender de métricas de SaaS. E aí entender o que faz sentido para sua rotina, dado as suas responsabilidades. Então, por exemplo, tem gente do meu time, a pessoa de aquisição, ela vai olhar não só quantas oportunidades a gente teve, mas ela vai olhar, para ter oportunidades, eu tenho que ter cadastros, para ter cadastro, tem que ter, sei lá, pessoas que chegam na minha página de cadastro, eu tenho que ter pessoas que chegam no meu site, e eu tenho que ter o que traz essa galera para cá. Ela olha esses detalhes aqui. Se eu entendo que, no momento que eu vejo que a gente tá um número baixo de oportunidades e ruim, eu vou olhar todo esse caminho junto com ela. E aí eu olho os dois, né? O caminho, os números aqui e as conversões. Então, teve 1.000 visitantes aqui na página de cadastro e teve 100 cadastros. Então, eu tenho uma conversão de 10%. Por quê? Eu tenho que fazer o quê? Trazer mais visitantes ou melhorar minha conversão? Ou os dois? E como que eu faço isso? Mesma coisa para outras áreas. Agora, eu não tenho as métricas que eu olho ali na frequência definida e depois a gente vai investigando as que precisam ser, que a gente precisa olhar mais no detalhe. Mas Deus me livre ter... Eu não conseguiria olhar para 500 métricas, né, Paulo? É muito outro ponto, né? A ansiedade do gestor também hoje em dia. Tem gente que realmente quer acompanhar e foge muito do padrão. Você não consegue mesmo, não. Mas eu tenho mais gráfico do que eu deveria já. E eu sei, eu vejo isso porque foi isso. Eu investigando coisas... E aí é um ponto, né? Que às vezes você vai investigando coisas e você cria dash para coisas que são análises, não são coisas que você olha numa rotina. Não tem por que olhar esse dado numa rotina. Só que daí eu só não apaguei e fica lá. E eu não olho. Eu percebi isso recentemente porque, sei lá, a gente tava batendo limite. Parte desses gráficos estão no HubSpot, que é a ferramenta nossa. Aí eu comecei a ver que a gente ia bater um limite de gráficos lá, né? No nosso plano. Aí eu fiquei, mas o que a gente olha aqui? Aí eu descobri vários que eu havia criado, que estão lá só ocupando espaço. Uma vez e nunca mais, né? Mas eu tenho isso também. Eu tenho umas 8 páginas no meu dashboard, só uso 1 ou 2 no máximo. Exato. E o bacana também é essa questão de delegar essas responsabilidades, né? Você confiar muito bem no seu time, e aí talvez isso envolva até outros assuntos, né? Questão de perfil de contratação, de qual profissional que você está precisando, qual perfil que você está precisando. Mas de fato você só, enfim, se ele não levantar a mão, você perceber que tem alguma coisa errada ali olhando o teu indicador principal ali daquela área, enfim, e aí sim você ir aprofundando, né? Pra você conseguir fazer outras coisas, senão você vai passar realmente o dia todo olhando os indicadores, enfim, né? Esse é um desafio de qualquer gestor que já operou alguma vez aquilo, porque aí tem vários pontos, né? Aí entra no ponto de, cara, eu sei fazer isso e eu quero que a pessoa faça do jeito que eu faço, que pode ser um baita problema, geralmente é um baita problema, e é um erro do gestor isso. Tem o lado, eu sei investigar sem perguntar pra pessoa, e aí às vezes você não tem a resposta toda, porque não tem todos os detalhes do contexto. E cara, como eu tento tratar isso de uma maneira, tipo, eu tenho rotinas de one-on-one com o meu time, e nessa rotina de one-on-one tem um modelinho assim básico, mas o primeiro ponto é meta principal da pessoa, planejado e realizado. E aí por quê? Às vezes tem vários outros assuntos, mas isso aqui tá ruim. Fala, puta, isso aqui não é importante. Isso aqui é urgente, que tal cliente tá tal coisa. Cara, é urgente, mas não necessariamente isso aqui é importante. Vamos resolver isso de uma maneira mais simples, se for o caso, mas vamos focar no que é o problema real. E aí isso ajuda muito o tom da conversa. Ajuda em 2 fatores, assim. Da gente conseguir discutir sobre o que realmente importa, mas muito mais também no accountability da pessoa. Da pessoa ter, cara, é esse o combinado que eu preciso entregar. E ela que atualiza essa parte do documentinho de one-on-one que a gente faz. Então ela faz, cara, eu tinha que estar entregado, era pra eu ter entregue até agora 100, e eu entreguei 50. Tem um problema aqui. E aí pode ser que ela venha pedir ajuda, pode ser que... E aí ela tem as outras coisas ali desse modelinho, mas pode ser que ela peça ajuda, pode ser que ela fale, cara, não sei o que fazer. E aí tem um lado de tentar criar um ambiente de segurança para que a pessoa seja transparente contigo, para que a gente consiga... Porque no final do dia, não é... Todo mundo na empresa tem um objetivo em comum. Todo mundo quer crescer, quer fazer com que a empresa cresça, todo mundo quer ganhar dinheiro, sei lá, para cuidar de suas famílias e coisas e tal. A gente sempre discute e diverge nos comos. E muito porque cada um tem um contexto diferente, cada um vê o problema de um jeito diferente. Como que a gente traz isso
tira das pessoas e fala, cara, a gente são dois contra esse problema. Não sou eu contra você, somos nós, a gente contra esse problema. Como que a gente enfrenta esse problema da melhor maneira para ter o melhor resultado aqui que a gente pode? Então, e aí muda um pouquinho o tom da conversa, aí vai para um caminho mais produtivo. Mas aí tem umas questões muito de pessoal mesmo, né? De como lida com as coisas e tal, que é um desafio gigantesco em qualquer equipe, né? Boa. Boa, legal. E é uma coisa que eu fiquei bem interessado, assim, pra falar, que você falou muito sobre da ProntoMed gerar dados que são utilizados em pesquisas, enfim, estudos da área de saúde. E aí, se você pudesse contar um pouquinho pra gente como é que, enfim, isso funciona. Claro. Não, legal. Essa parte é bem legal, porque o que a gente acredita? Em linhas gerais, a gente acredita que nosso papel é gerar mais informações para que melhores decisões na saúde sejam tomadas. É isso que a gente quer. E a gente sabe que isso vem a partir de dados. Ponto. Quando a gente fala de saúde no Brasil, e cara, você parar para olhar notícias mais recentes sobre as operadoras de saúde, cara, é um desafio gigantesco, porque não é bom. O modelo do sistema de saúde no Brasil, ela é bom para poucas pessoas, para poucos entes, assim. É ruim para a operadora, é ruim para o paciente, é ruim para as empresas que bancam os planos de saúde. É desafiador. E o que a gente começa a ver é isso, tem muito desperdício, tem muito... Então, alguns exemplos. Você vai numa consulta e, sei lá, pediu X exames. Aí você foi lá e fez X exames. Deu, sei lá, um mês depois, você vai em outra consulta que talvez você venha encaminhado desse médico e ele fala, putz, mas eu preciso ver tais dados. Se você não levar os exames e nem falar que fez, ele vai e pede os exames de novo. Ou até ele fala, vou pedir outros exames. Enfim, e aí pede. Você vai, faz de novo, talvez faça o mesmo exame, que, cara, nesse tempo tem validade, então não precisaria fazer. Gera desperdício pro sistema, gera gasto de tempo seu, gera... É ruim para todo mundo. A gente acredita que quanto mais informações os médicos têm ou as operadoras de saúde têm sobre a população que ela cuida, melhores ações podem ser tomadas. Então, tipo, não é um segredo para ninguém que um dos principais CIDs, CID-10 é o código de diagnósticos que é utilizado. Um dos maiores CIDs utilizados nas consultas está relacionado a questões de saúde mental, ansiedade, depressão e etc. Então, agora, imagina que uma operadora, eu sou gestor populacional de uma operadora de saúde, e eu falo, poxa, a gente vai fazer um teste aqui com um pedaço de uma população e vai falar, cara, vou incentivar exercício, terapia, alimentação correta, coisas que cientificamente podem prevenir questões como essa ou ajudar a viver melhor com... Agora, geralmente é tudo no feeling, né? Ou muitas dessas coisas vamos fazer com essa população porque é óbvio que isso faz sentido. Uma vez que eu consigo ver esses dados, então eu sei o contexto dessa população, a gente colocou elas nessas atividades, eu sei quem foi, então, sei lá, eu sei quem pelo Gympass está indo para academia toda semana, eu sei quem, sei lá, pelo Conexa, Psicologia Viva, Zen Club, está fazendo terapia, talvez, eu sei como que essa pessoa está usando desses procedimentos, e aí eu consigo medir lá na frente, sei lá, putz, essa população tem menos ansiedade ou melhorou dessas questões que ela tinha. Agora imagina isso aplicado a tudo na saúde. Imagina que todos os seus dados, você tendo acesso, mas você tem acesso aos seus dados, você possa chegar num médico e não precisar repetir todo aquele histórico. Médico, tá aqui, ó. Olha aqui meu histórico, e você vai saber, sei lá, qual cirurgia que você fez há 5 anos atrás, quais foram os exames mais recentes que você fez, quais são os seus hábitos, qual que é o histórico familiar seu. E ele fala, puta, entendi isso. Aí joga isso ainda a protocolos pré-existentes. Porque quando você vai ver, muitas das decisões médicas são protocolos que, se tal coisa, então investiga tal coisa, ou se tal coisa, pode ser tal coisa, que ajudam a tomar uma melhor decisão. E se isso for enfim, tiver mais fácil,
gera mais resultado. Então, aí tô colocando todo esse contexto para mostrar um pouquinho da ProntMed. A gente trabalha muito com essa lógica de dado estruturado. A gente está começando a trabalhar muito também na lógica de interoperabilidade dos dados, que é o dado não só tá na ProntMed, mas que ele flua para o hospital, e você chega no hospital, no pronto-socorro, e quem te atendeu lá, que não é seu médico de rotina, mas sabe o teu contexto, então ele vai poder tomar uma melhor decisão. Que o teu médico aqui saiba que você foi para o pronto-socorro e que lá foram feitos tais procedimentos. Que o teu plano de saúde começa a entender isso e começa a te colocar em melhores programas ali de controle de cuidado populacional. Então a gente está trabalhando muito nessa ótica até o ponto do próprio médico ali, ele ter essas informações e a gente falar, cara, isso aqui, segundo o protocolo XPTO, pode ter tal risco. Porque pede esse exame adicional aqui, ou tipo, sugere, segundo ele, é importante você investigar esse ponto, e aí tipo, ele vai lá e solicita um exame que talvez esse exame, ele tira 3 outros exames, mas esse exame é mais completo e já responde essas outras perguntas. E no final vai ser sobre isso. Eu como paciente, pai, eu quero que a minha família seja bem cuidada. Só que para isso é difícil ser bem cuidado se eu, sei lá, eu tô com a minha filha, tô viajando, tô em São Paulo e a pediatra dela tá aqui em Natal e minha filha nasceu no hospital em Sorocaba. Cara, olha como tá quebrado esses dados. E esse dado devia eu ter acesso. Chegar no pronto-socorro se fosse necessário e já dar esse contexto. Cara, bateu o olho, entendi o contexto, entendi o sintoma, consigo tomar a melhor decisão. Ajuda até em diagnóstico de doenças que provavelmente não seriam diagnosticadas, né, sem esse contexto. Então, total. Teu médico vai validar a hipótese. Você tá com dor de cabeça, acho que pode ser isso. E aí o outro médico não sabe que você teve aquela dor de cabeça e começa... Exato. O bacana é que isso, no contexto, né, assim como qualquer outra ciência, né, mas a medicina, até por envolver de fato tem um valor agregado muito alto, né, que é a nossa vida, assim, e então já existe muito desse protocolo, né, que você comentou, né, Álvaro, enfim, das hipóteses ali, né, se tem aquilo, vamos testar aquilo, vamos ver o que é, né, vamos fazer um exame, vamos ver o fato, né, vamos ter alguma evidência para fazer algum tipo de tratamento, às vezes até para prevenir, né, a gente tá vendo que tem uma tendência enfim, tem uma probabilidade aqui de você desenvolver esse tipo de doença, como uma diabetes, alguma coisa do tipo, e aí você pode já se prevenir fazendo isso e aquilo, e aí ir acompanhando com o passar do tempo, né, só que de fato, eu acho que, como você comentou, né, boa parte da nossa população, se a gente vai ver, enfim, o Brasil como um todo, né, poucas pessoas têm acesso, na verdade, né, a essa saúde de qualidade, e quando tem, essas informações são quebradas, né, então imagina só, falando no contexto de negócio, né, você olhar para uma empresa e você ter o mês de janeiro, não ter o mês de fevereiro, aí ter o mês de dezembro do ano seguinte, que eu acho que é basicamente, tipo, a frequência que às vezes você vai no médico ali e que não tem aquele contexto geral ali do paciente, né? Se ele, por exemplo, se ele tava fazendo terapia em algum aplicativo online, se ele tava fazendo exercício, ou alguma coisa do tipo, o que ele tava consumindo, né? Sim. Então, enfim, às vezes consumindo alguma substância, alguma bebida alcoólica, enfim, fumando. Então, é muito interessante isso, né? E aí, eu acho que eu tenho uma pergunta um pouco mais da estratégia de vocês nesse sentido, né? Eu entendi que hoje você cuida, por exemplo, da parte de venda para os médicos ali, e clínicas também, suponho, né? E aí você comentou que tem outros clientes até, né? Eu ia falar stakeholders, mas na verdade são clientes, né? Que são esses hospitais, são os operadores de saúde. Como que você vê, assim, como talvez um passo que vocês já estejam dando ou um próximo passo para atingir esse objetivo? Boa. A gente tem um elo que precisa ser incluído nesse todo, que é realmente o paciente, né? A gente ter acesso aos nossos dados. Então, como que a gente está olhando para isso? Então, hoje, e a gente está pilotando, mas um primeiro ponto de entrada que a gente está testando mesmo, está em como que eu consigo dar conveniência para o paciente. Porque tem uma tese nossa, tem uma visão nossa que a gente quer que você, paciente, tenha, sei lá, eu não sei se vai ser exatamente isso, mas imagine que você tem um aplicativo no seu celular que tem todo o seu histórico e que vem dados de todos os lugares, dos laboratórios, do hospital, do meu médico e coisa e tal. E eu consigo ter meu histórico de saúde. Mas para a gente chegar nesse ponto, tem vários pontos dessa cadeia que precisam ser unidos. Então a gente começou a facilitar hoje
o que a gente chama de adesão ao tratamento. Então, o que acontece? Você vai, faz uma consulta normal, você sai com um pedido de exames. E, cara, por melhor que sejam alguns dos laboratórios, e nem todos são, ainda tem algumas fricções para você. Putz, esses exames aqui, quais desses o meu plano atende, quais não, aonde que eu vou fazer, como que eu agendo e etc. Então, o que a gente começou a pilotar foi, você sai, você recebe esses seus solicitação de exame, sei lá, WhatsApp, por e-mail, por SMS, você acessa já esse seu repositório, que vai estar lá não só os pedidos de exame, quanto, sei lá, qualquer outro documento, uma prescrição médica, um atestado, os seus documentos da consulta, e ali você já consegue agendar direto uma coleta de exame. Então, aí lá em São Paulo a gente tem alguns, desde alguns que vão até a sua casa, até outros que não, mas eu consigo já envio lá meus pedidos de exame, meus dados de carteirinha, eles já entendem elegibilidade, já me devolvem ali com o que funciona e o que não funciona. Facilita a minha vida. Então a gente já está começando por aqui, e aí tem outros caminhos que a gente está indo também. Putz, já tem esse exame? Putz, como que eu compro a medicação? Porque o que a gente descobriu nesse ponto de... Tem muita gente que já faz para medicação, e cara, medicação é muito assim. E eu provavelmente já estou diagnosticado e eu preciso cuidar disso. O problema do exame é que você tem muita gente que não faz exame, porque, esquece de fazer e tal. Aí essa solicitação de exame tem uma validade de 30 dias, depois ela não tem mais. Então, para eu voltar, eu vou precisar fazer aqueles exames de novo. Então, ou vou precisar fazer os exames que eu não fiz. Então, eu preciso voltar no médico ou pedir uma segunda via. Então, a gente está facilitando esse processo, mas a partir disso, o que a gente quer é unir o que a gente entende do profissional de saúde, o médico, o paciente e o mercado de saúde, para que facilite a vida dessa pessoa. Então, desde você entender ali qual laboratório que talvez você vai precisar pagar mais, qual participação do seu plano, e aí para isso você pode tomar uma melhor decisão, que a gente está dando informação para você, há outras coisas no futuro. Então tem aqui o resultado do exame começar a voltar para esse aplicativo, e aí você tem ele ali, ele voltar para o prontuário, e o médico já olhar e falar, tá tudo bem, não precisa nem... Vamos fazer uma telemedicina aqui, ao invés de você ter que marcar um retorno, vir até o consultório para olhar o exame e falar, tá tudo show. Cara, vamos fazer uma telemed aqui, a gente analisa, você tira as dúvidas que precisa e resolve esse problema. Então gera comodidade para os dois e tá dentro do teu ambiente ali, né? De Exato. Controle, né? Eu acho que o grande desafio, esse desafio é muito similar com outras áreas de negócio, né? Que a gente lida, que é bem essa questão de você ter, no seu caso, né? Ter vários parceiros ali, né? Que são clientes, parceiros ali, que eles vão dizer, eles têm a posse do dado, né? Eles têm o acesso ali da informação, seja eles usando ou não aquilo, como vocês pretendem usar, que muitas vezes não usam, né? E aí você, de certa forma, ter acesso àquilo e ao mesmo tempo, para você ter o acesso, você tá agregando de alguma forma. Seja para a própria clínica, Sim. dos exames lá, ou do próprio médico, e obviamente para o paciente, né? Que eu acho que é o grande beneficiado, assim, vamos dizer, né? Enfim, até porque ele tá falando da saúde dele. Né? Então hoje a dificuldade é de ter... Vocês sabem hoje quais são os dados que vocês precisam, assim, mas aí é construir como que vocês vão ter acesso a isso e conectar todas essas fontes, né? E para isso acontecer, nenhuma mudança acontece, principalmente essas de status quo, sem incentivos bem claros. E aí seja por valor ou seja por dor até, né? Mas para eu gerar valor para o paciente, para ele entender que faz sentido ele, sei lá, ter os seus dados, eu preciso mostrar o valor para ele. Então, esse primeiro valor que a gente está levando é comodidade. Para chegar com o laboratório e depois pegar os dados de resultado para voltar para o médico, tem que ter um valor claro aqui. Seja por isso ser melhor para o paciente vai optar para o seu laboratório ao invés do concorrente, por exemplo, e aí é uma questão bem de mercado, e esse dado voltar para o prontuário e ser para o médico, é uma questão de relacionamento, laboratório com o médico, a cadeia ganha com isso, então o paciente ganha. Então, tipo assim, a gente precisa gerar valor, não é só chegar e falar, fulaninho, você tem uns dados muito bons aí que são importantes para mim, vamos integrar e me dar esses dados? Tipo, ninguém vai fazer isso. Ou poderia falar, não, mas esse dado é do paciente, então a gente vai ajudar o paciente a judicializar e pegar todos os dados. Cara, será que é melhor caminho? Então, a gente está indo muito para uma ótica de como que a gente ajuda a resolver problemas do setor de saúde que são imensos e com isso agregar valor para esses stakeholders
E com isso a nossa estratégia gira em torno muito disso, assim, porque volta lá para a origem do propósito. A gente quer ajudar a que melhores decisões sejam tomadas na saúde e a gente sabe que isso acontece a partir de dados. E vocês acreditam, na visão de vocês, que em algum momento a inteligência artificial vai fazer parte desse processo decisório ou não? Como é que vocês estão vendo isso? Essa é uma visão do Álvaro, eu vou deixar um puta disclaimer aqui. Cara, eu acho que sim. Eu acho que isso vai ser inevitável em qualquer aspecto, em qualquer indústria. Hoje eu estava lendo uma notícia de um player americano, inclusive, eu não me lembro não, Carbon Health, que ele já está usando o CRISPR para speech to test lá, né? Ao invés do médico ficar registrando, ele vai falando, o prontuário já vai registrando tudo certinho. Cai para cá. Eu acredito e eu tendo a colocar, a confiar mais num modelo de inteligência artificial que eu entenda que ele é super bem treinado. Esse modelo provavelmente vai estar muito mais up-to-date do que um médico que, sei lá, que atende 50 consultas por dia numa unidade básica de saúde. Porque ele não tem tempo de ficar up-to-date ali, tão atualizado. Então, eu acho que como muitos dos pontos, a inteligência artificial ela vai ter um ponto de entrada de ser um copiloto pro profissional de saúde em geral. Para que o profissional ele consegue entender melhor e talvez imputar melhor os dados, porque ele faz a anamnese, ele entende e transforma esse diagnóstico físico, ou essa anamnese nesse caso, em dados. E aí eu acho que a inteligência artificial vai poder, que seja inteligência artificial, que seja, mas vai conseguir ajudar ele a tomar melhores decisões e ele ainda vai ter o lado humano para falar, cara, faz sentido ou não faz sentido nesse contexto, sei lá. Eu não sei ainda para onde vai, eu sei que o Conselho Federal ele é super conservador e eu acho que tem que ser, eu entendo que seja, tipo, cara, uma coisa é fazer experimento na minha landing page, se der errado, tudo bem. Outra coisa é, cara, não quero que faça nenhum experimento comigo, não, sim, pelo menos, então acho que tem esses pontos, mas eu acho que é uma corrida é algo inevitável, é uma tendência inevitável. Eu só não tenho clareza ainda do ponto de entrada, de como que isso vai funcionar, mas eu acho que vai afetar todo mundo. Acho que tem uma visão parecida com a sua. Acredito que vai ser um processo de validação. Não de validação, perdão, mas ele vai te dar um insight, o médico vai ter que validar, né? O médico vai ter que conferir se aquilo realmente bate com a realidade, passar por um crivo. Porque a IA também comete erros, a gente sabe disso, sim. Então importante esse processo. Mas acho que esse exemplo do speech to test é muito bom, né? Porque, de fato, ele vai estar, no caso, economizando tempo ali, né? De algo que ele tem que fazer, de que o médico tem que fazer hoje de forma manual ali, né? Não só economizando, mas ele tem atenção plena no paciente. Ele não vira e não ficar se dividindo, né? Ali de... Exato. Boa. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Dados Cast. Queria agradecer a presença do Álvaro aqui. Obrigado por ter topado esse papo com a gente, Álvaro. Sei que sua agenda é muito corrida. E aí fala pro pessoal onde é que eles podem te encontrar. Eu sei que você tem um newsletter, publica também no LinkedIn lá, e onde é que o pessoal pode encontrar o Álvaro. Perfeito. O LinkedIn é onde eu acho que eu tô mais presente, é Álvaro Barbosa. Lá também tem um link da minha newsletter, ela tá alvarobarbosa.substack.com, mas tá lá no meu LinkedIn. E acho que é isso, assim, eu gosto bastante de conversar sobre, acho que dados é algo meio que a gente vive no dia a dia, então eu gosto bastante de conversar sobre dados. Mesmo falando que eu sou mais agnóstico a ferramentas. Eu gosto muito de saber o que tá rolando. É que Sim. Eu só uso menos. Eu só vou tentar entender mais se faz sentido ou não. Então eu gosto muito de falar sobre isso. E tô à disposição pra gente conversar. Valeu aí pelo papo. Boa, pessoal. Obrigado. Obrigado, Isaac, também, por ter topado bater esse papo com a gente. Deixa também suas redes sociais, né? Que o pessoal pode te encontrar. Não, beleza, pessoal. No meu LinkedIn também, geralmente estou bem presente no LinkedIn, né? Inclusive lá tem um link com outros contatos meus também, caso alguém precise conversar sobre dados, também estou sempre muito aberto. E obrigado, Daniel, pelo convite também, né? Espero que seja a primeira participação de muitas. Toda certeza. Bom, meu LinkedIn também é Daniel Luiz S. De vez em quando eu publico um conteúdozinho legal lá. E não esquece de seguir a Bianalytic também nas nossas redes sociais, né? Então o Instagram é @bianalyticdata, no LinkedIn é @bianalytic. E a gente também tem uma newsletter lá no Substack, então é bianalytic.substack.com. Então a cada 15 dias a gente publica um artigo
enfim, com alguns cases de mercado, alguns insights, algumas tendências. Enfim, para quem tem muito interesse nessa área, acho que é muito importante, enfim, tá inscrito lá, porque a gente sempre tá trazendo as principais tendências de mercado. E a gente se fala no próximo episódio do Dados Cash, então.